caríssimo, caríssima, tudo bem com você? Eu estou ótima. Licença para entrar no seu espaço. Vamos conversar a nossa aula, vamos começar a nossa aula número 20, já. Dessa aí, fora essa, mais 4 concluiremos. Como eu disse, eu quero trazer nessas últimas aulas questões mais recentes, mas eu entrei no teu espaço, quebrei um pouquinho a estrutura para falar um pouquinho de pontuação que me preocupou. Porque crase eu passei resumo, pronome relativo eu comentei, aquilo que mais cai. Verbos, eu expliquei uma aula de verbos, eu fiz a correlação dos tempos, tudo aquilo que eu pude fazer, mas pontuação tinha deixado a desejar. Eu queria explicar com um pouquinho mais detalhe alguns sinais de pontuação, porque toda a prova tem, né? E aí a gente vai fazendo a sequência. O que é que ficou? Na última aula, eu comecei a fazer uns exercícios com vocês de emprego da vírgula e ponto e vírgula. E eu tinha comentado naquela aula também que no lugar da vírgula eu posso colocar travessões. Tem oração assim, por exemplo, aquela adjetiva explicativa ou o aposto, a gente coloca a travessão. E junto com a travessão, às vezes dá para colocar uma vírgula. Por quê? Porque quando eu coloco 2 travessões, eu estou isolando uma explicação. Mas quando eu coloco uma vírgula, eu posso estar isolando uma oração inteira. Tá? Então, a vírgula está isolando uma oração. Os travessões estão isolando uma estrutura pequena, que é uma explicação. Então, é possível usar vírgula, travessão do lado uma vírgula? Claro que pode. Cada sinal de pontuação tem uma função. Isola a estrutura, vírgula isola a oração. Também os travessões eles podem entrar no lugar da vírgula. Substituir. Entre parênteses também. Por isso que eu sempre digo aos alunos, não coloquem entre parênteses para isolar erro. Errou na redação, grife a palavra errada, escreve a forma correta ao lado em cima. Mas nunca coloque entre parênteses para eliminar erro. Quem faz isso está errando mesmo, porque o que você coloca entre parênteses é uma explicação de uma ideia anterior. Daí o que eu coloco entre parênteses, tudo bem? Então, assim, nós vamos continuar. A gente vai ter exercício para corrigir alguns errinhos, para completar com os sinais de pontuação e tomara que se cair na prova você tenha entendido. Mas guarde isso. Não tem como trabalhar vírgula, ponto e vírgula, esquecendo da análise. Não tem. Eu sempre procuro. Cadê o sujeito? Cadê o verbo? Cadê os complementos? O que entrar no meio deles vai ser isolado por vírgula. Oração que entrar no meio vai ser isolado por vírgula, tá? Não esqueça disso. Agora a gente vai continuar a nossa aulinha passada fazendo os exercícios de pontuação. Vem aqui comigo. Olha, nós tínhamos dito assim, estávamos fazendo pontuação, né? Terminamos na frase 4. Agora, nesse slide, a gente vai continuar. Então, tem lá, a 28 de julho, vírgula, por quê? Porque é um adjunto adverbial antecipado. A grande decisão contra a Suécia, ponto. Jogando com camisas azuis, vírgula, pois o uniforme sueco era amarelo, vírgula, sofremos o primeiro gol. Então, você diz assim, ó, jogando com camisas azuis, sofremos o primeiro gol. Então, nós temos uma oração até azuis, temos outra para o uniforme amarelo, outra sofremos o primeiro gol. Tudo separadinho por vírgula. E você foi pelo sentido. Ele era brasileiro, mas, ó, antes do mas tem vírgula. Por acaso apareceu um às vezes. Você pode ler, mas deixava. Só que apareceu um às vezes que é adjunto adverbial. Se você quiser, não há necessidade, mas é possível isolar com uma vírgulazinha aqui, uma vírgulazinha aqui, ó. Essa vírgula é facultativa, ou coloca as duas ou nenhuma. O importante é antes do mas. Às vezes deixava escapar uma palavra em espanhol, vírgula, pois acabava de chegar da Colômbia e Venezuela, ponto. Tá? À frente. Nas frases que seguem, houve erro intencional no emprego da vírgula, corrija-os. Então, os brasileiros sujeitam, contam, olha o verbo, contam como
verbo e complemento. Essa vírgula está erradíssima, não poderia ter nenhuma vírgula. Então, existe um sujeito, existe um verbo, existe um complemento, não posso separar. Bem, então, fique quieto, Zé. Olha o Zé aqui perdido. Esse Zé é o vocativo. Ô Zé, fique quieto. Então, como é um discurso direto, tem o travessão na frente, tem o ponto de exclamação. Fique quieto, Zé. Tá? À frente. Os estudos antropológicos provam, então, os estudos antropológicos provam que... Opa, cadê a sequência do quê? Cadê? Provam que a união... Ah, tá aqui, ó, a sequência é a união. Tá? Só que entre o que e a união tem nas sociedades primitivas, adjunta adverbial. Tá errado porque só tem uma vírgula manca. Tem que ter outra aqui também. Ah, agora ficou legal. Ou você coloca esta, ou você faz assim, quer ver? Tira esta, mas você também faz isso. Tira essa também, não coloca nenhuma. Ou as duas ou nenhuma. Eu, particularmente, colocaria, porque adjunto adverbial intercalado, o professor gosta de botar vírgula. Então, vírgula aqui, vírgula. Essa vírgula está meio gordinha, deixa eu diminuir essa minha vírgula. Só uma vírgula. Então, corrigimos. Olha só, o importante é dar. Dar o quê? Liberdade. Eu não posso separar o verbo do complemento por vírgula. Corta ela daqui. A criança, para brincar livremente, vírgula. Sempre antes do gerúndio tem vírgula, tá? Inventando as próprias regras, vírgula. Escolhendo os próprios parceiros, ponto. 5. A dança de salão. Cadê o verbo da dança de salão? A dança de salão ajuda. Tá aqui, caríssimo. Olha, a dança de salão ajuda. Só que antes, é que no meio do sujeito, entre o sujeito e o verbo, existe uma oração. Além de ser um excelente exercício físico. Tá vendo? Então, essa oração tem que ser isolada. A dança de salão, vírgula... Além de ser um excelente exercício físico, vírgula, ajuda, tira essa vírgula do ajuda aqui, ó. Ajuda na coordenação motora e não tem contraindicação. Então, nós colocamos aqui uma vírgula obrigatória, né, separando a oração intercalada. Muito bom. Próxima. Chocolates e frituras, este é o sujeito. Cadê o verbo? Não provocam acne. Olha essa vírgula perigosa errada aqui, ó. Tira. Mas podem favorecer a sua proliferação. Vírgula aqui. Então, mas podem favorecer a sua proliferação. Tá ali a vírgula. Tá? Então, assim, a gente fez a correção das frases. Vamos para frente. Use a vírgula e o ponto e vírgula. Lembra que ponto e vírgula, ele tem quase que a função do ponto final. O ponto e vírgula a gente usa nas orações coordenadas. Coordenadas, aquelas que têm sentido completo. Coordenadas. Por exemplo, no princípio era o caos. Fechou a oração aqui, ó. Ponto e vírgula. Bem, no princípio, vírgula, dá para colocar, facultativo, era o caos. Massas informes apresentavam-se com manchas nebulosas, cobrindo a terra. Vírgula, cobrindo a terra. Olha a próxima. Saí de casa, mas era cedo. Iria achá-los à mesa. Antes do mas, saí de casa, vírgula, mas era cedo. Fechou a frase. Ponto e vírgula. Iria achá-los à mesa. Daí, uma casa é muito pouco para um homem. Fechou aqui, ó. Ponto e vírgula. Sua verdadeira casa é a cidade. Tá? Então, são duas orações independentes. Essa aqui, a 4, são orações paralelas. Veja só, quando tem de vez em quando,
Vou colocar uma vírgula, que é uma adjunta adverbial comprido, antecipado. De vez em quando, eu seria irônico, vírgula, mas também não demais. Ponto e vírgula. O que eu fiz na primeira oração, vou fazer na segunda. Às vezes, adjunta adverbial, vírgula, um pouco paradoxal, vírgula, mas também sem abuso, ponto. Tá aí. Tá aí a pontuação da frase. A outra. Use a vírgula e o ponto e vírgula onde necessário. Então, agora vamos ver mais algumas frases. Ao que tudo indica, caro colega, vamos ter barulho. Você leria assim, ó, ao que tudo indica, vamos ter barulho, não é? Só que o indica e o vamos tem um caro colega aqui, ó. Isso é vocativo. E ele deve vir isolado por vírgulas. Ao que tudo indica, caro colega, vamos ter barulho. Vamos ver a próxima. No Rio de Janeiro, vírgula, ex-capital da República, vírgula, reside a intelectualidade brasileira. Poderia ser uma vírgula, mas o ideal aqui é ponto e vírgula, já que tem as vírgulas no meio da oração. Isto é, vírgula. Sempre tem que isolar isto é. A maior parte da intelectualidade brasileira. Então, no Rio de Janeiro, vírgula, ex-capital da República, são vírgulas obrigatórias, reside a intelectualidade brasileira. Isto é, a maior parte da intelectualidade brasileira. De novo, aqui, ó, aqui também poderia ser só vírgula, também. Mas o ideal, por já ter outras vírgulas, você colocar um ponto e vírgula. Ideal, mas serve vírgula também. Bem, na praia, adjunta adverbial. A nosso lado, adjunta adverbial. Agora vem o sujeito. Duas garotas conversavam sobre novela, vírgula, sobre moda e sobretudo sobre rapazes. É uma frase de efeito, sobre. Então aqui, ó, o sobretudo, a gente vai isolar por duas vírgulas, que é adjunto adverbial, tá? E, sobretudo, sobre rapazes. Por causa do sobre, a gente coloca o sobretudo entre vírgula depois do e. Porque se está isolando sobretudo, não tem nada a ver com e. Veja a frase 4. Por alguns minutos, adjunta adverbial antecipado. O cenário, vírgula, os cantos, vírgula, as figuras recriaram-me. Agora aqui eu não posso colocar vírgula, hein? Esse é sujeito, né? O sujeito composto e o verbo. Recriaram meus olhos e os ouvidos. Vai até cantos. Quando houver uma repetição de conectivo, assim, ó, eu também preciso colocar as vírgulas, sabe? Isso chama-se polissíndeto. Polissíndeto. É repetição de conectivo. Polissíndeto, quando tem nem, e, vários. Isso é polissíndeto, vários síndetos. Então, nem eu, vírgula, nem você, vírgula, nem ela, vírgula, nem as crianças, vírgula, nem ninguém conseguirá. Ah, agora eu não posso colocar vírgula aqui, hein? Ninguém conseguirá dormir aqui com tantos pernilongos. Tá? Então, ali não vai. No último núcleo. Vamos à frente. De novo, polissíndeto, vários es. Isso aqui, ó, é polissíndeto. Ele fez o céu, vírgula, e a terra, vírgula, e o mar, vírgula, e tudo quanto há neles. Bem, vamos pensar a próxima. Olha, sejamos sinceros, como tem conjunção aqui, eu sou obrigada a colocar vírgula. Porém, evitemos empregar com demasiado rigor a franqueza que... E? Cadê a sequência do quê?
É só antes do porém, gente, tá? Porém, evitemos empregar com demasiado rigor a franqueza que tá aqui a sequência, que poderá tornar-se. Tá vendo a sequência aqui, ó, que poderá tornar-se. Só que entre o que e o poderá tem uma oração intercalada. Tá aqui, ó. Então, vírgula aqui, ó. Muito embora seja uma bela virtude, vírgula, é uma concessiva intercalada. Tá? Então, a vírgula foi depois do que, porque a sequência do que é poderá. Tá? Eu isolo o que está separando o que do poderá. Que, vírgula, muito embora seja uma bela virtude, vírgula, poderá tornar-se mais prejudicial do que benéfica, ponto. Olha só essa frase. Se, olha a conjunção. Se fores o patrão, isso aqui é uma oração subordinada, tá? Essa é a oração subordinada. Se fores o patrão, vírgula, finge-te de cego, tá vendo? Finge-te de cego. Aqui ponto e vírgula, quanto necessário, vírgula, vírgula, facultativa. Facultativa essa vírgula aqui. Mas a mesma pontuação que você fez ali, você deve fazer na segunda oração. De novo, se fores o empregado, oração subordinada, vírgula obrigatória, finge-te quando necessário, de surdo. Então, aqui vai uma vírgula facultativa, necessário, facultativa, de surdo. Tá? Então, o quanto necessário e quando necessário é facultativa. A próxima. As viúvas inconsoláveis. Esse é o sujeito. Cadê o verbo das viúvas inconsoláveis? Acham. Tá aqui, ó. As viúvas inconsoláveis acham sempre alguém que as console. Quando isso? Quando são jovens. A oração intercalou a principal. Tá? Então, aqui é uma oração subordinada que tem que ser isolada por vírgula. Né? Então, deixa eu tirar só esse risco aqui e lembrar que as viúvas inconsoláveis, quando são jovens, acham sempre alguém que as console. Muito bem, vamos à frente. Jussara fuma e não traga. Caríssimo, esse e, ele tem valor de mas, ele tem valor adversativo. Então, a vírgula aqui, ó, ela é facultativa, tá? Todo político promete, mas não cumpre. De novo, é facultativa. É o e com valor de mas. Ele tem valor adversativo. Os soldados ganham as batalhas. Aquela frase parecida do quadro. Os soldados ganham, sujeito e verbo, as batalhas. E os generais recebem, sujeito, verbo, crédito. Então, aqui vai uma vírgula isolando os soldados e os generais. Tá, vai essa vírgula ali. Então, ela é uma vírgula facultativa. Aqui são sujeitos diferentes. Uma mão lava a outra. E a poluição suja as duas. Uma vírgula antes do e, por quê? Porque são sujeitos diferentes, sujeitos distintos, sujeitos diferentes, a vírgula é facultativa. Tá bem? Então, tá aí, está aprendendo, né? Olha, vencemos. Ah, eu fiz essa frase. Quando a conjunção vem depois do verbo, é obrigatório colocar entre vírgulas. Não fique, portanto, tá? Vencemos, fechou a primeira oração, ponto e vírgula. Não fique, portanto, assim tão triste. Ficarei com a casa. Não posso, porém. Lembra que eu falei do carro? Então, olha que a conjunção porém vem depois do posso. Então, ela tem que vir isolada por duas vírgulas. Ficarei com a casa, fechou a oração, ponto e vírgula. Então, quando tem conjunção intercalada, eu tenho que colocar ponto e vírgula na primeira. Ficarei com a casa. Poderia ser um ponto.
Se eu colocasse um ponto e começasse com porém, com maiúscula, aí eu colocaria uma vírgula depois. Porém, vírgula, mas depois do ponto final, tá? Se começasse com porém, tá bom? Então, deixa eu apagar isso aqui, ó. Bom. Vamos à próxima. Ninguém sujeito sabe como isso aconteceu. Beleza, sem nenhuma vírgula. É preciso que venham todos. Aqui vem uma explicação. Como vem uma explicação, eu poderia, não tem no enunciado, mas eu também poderia colocar 2 pontos. Entendeu? Então, se você pode colocar 2 pontos, é uma saída. Pode? Pode. Mas também você pode considerar, mesmo sendo explicação, você pode considerar que finalizou a frase. É preciso que venham todos, ponto e vírgula. Estou muito doente. Também dá. Uma pontuação viável aí, certo? Mais um pouquinho. Olha só, Brasília, que é a capital do Brasil, foi fundada em 1960. Então, aqui você tem que é a capital do Brasil. Essa é aquela adjetiva explicativa. Eu fiz uma parecida. Você pode colocar 2 travessões, tá? Pode colocar. Você pode colocar aqui, entre parênteses, pouco usado, mas pode. Pode? Pode. Mas também o que é mais comum, colocar vírgula e vírgula, mas tem que colocar 2. Não pode misturar, colocar travessão e vírgula, não. Então, mas tem que separar por vírgula lá e por vírgula aqui. Tá? É uma adjetiva explicativa. Olha só que eu também fiz no quadro. No amor, vírgula. A mulher que dá o retrato. Veja que aqui não vai vírgula, hein? Diferente, aqui uma explicativa, aqui uma restritiva, tá? A mulher que dá o retrato, aqui, caríssimo, aqui, ó, a vírgula é facultativa. Promete original. Mesmo caso, o homem que ri, vive mais. Antes do que não vai, no final é facultativa. Tá? Então, essa oração adjetiva restritiva. Qual é o homem que vive mais? O homem que ri. Então, você está restringindo a informação. Antes aqui não vai. Tá? Então, essa é uma adjetiva restritiva. Só alguns vivem mais. Só então, adjetiva restritiva. Agora, essa aqui, a 17, você tem que tomar bastante cuidado. Olha só, a história torna o homem incrédulo, a poesia indefeso, a matemática frio, a filosofia soberba, a moral chato. Aqui é o típico caso de zeugma. Falta verbo na maioria das orações. A única oração completa é a primeira. A história, sujeito, torna o homem, é o verbo e o complemento, incrédulo. Fechou a oração. Ponto e vírgula. A poesia não está escrito torna o homem. Está faltando torna o homem. Então, eu vou colocar vírgula indefeso. Em vez de escrever torna o homem, eu coloco vírgula. Ponto e vírgula. A matemática aqui, ó, no lugar de torna o homem, eu coloco uma vírgula frio, ponto e vírgula. A filosofia torna o homem, não vou escrever torna o homem, vírgula, soberbo, ponto e vírgula. A moral torna o homem, em vez de torna o homem, eu coloco vírgula, chato, tá? Então, a zeugma é quando a vírgula substitui o verbo. O único que tinha verbo era torna o homem, única é a primeira. As demais foram substituídas pelo
pela vírgula. Isso que eu digo que você pode fazer numa redação, tá certo? Deixa eu apagar aqui, ó. Muito bem. Olha, é uma frase difícil, hein? Essa foi de prova, hein? Jamais eu pontuaria assim, professor. Os alunos me falaram, nunca eu ia usar essa pontuação. 18. A multidão sujeito urrou furiosa. Fechou a frase. Ponto e vírgula. Alguns. Cadê o verbo do alguns? Alguns, tá aqui, ó. Conseguiram escapar. Alguns conseguiram escapar. Só que entre o alguns e o conseguiram, tem uma oração aqui, ó, reduzida de gerúndio. Isso aqui é gerúndio. Trepando as janelas das casas, ocorrendo pela rua fora. Entendeu? Então, aqui vai uma vírgula para isolar essa oração e aqui vai outra vírgula para isolar essa oração aqui. Tá? Sou obrigada a fazer isso. Então, porque eu leio assim, ó, alguns, vírgula, trepando as janelas das casas ou correndo pela rua fora, vírgula, conseguir escapar. Olha o mas aqui, ó. Mas a maioria ficou bufando de cólera, ponto. Aí a próxima. Machado de Assis e Castro Alves são importantes nomes da literatura. Como aqui vem uma explicação, eu posso colocar 2 pontos, tá? Tem uma explicação. Machado e Castro Alves são importantes nomes da literatura. Daí a primeira oração diz assim, o primeiro escreveu romances, ponto e vírgula. O segundo não está escrito aqui, escreveu. Tá? Então, no lugar do escreveu, você coloca uma vírgula. Tá? Aqui o caso de Zeugma de novo. Tá vendo? Então, o segundo, vírgula, poemas. Pronto. Terminamos aí. Então, nós usamos, nesse caso, 2 pontos. Quando vem uma explicação, você coloca 2 pontos. Tá? Quando vem uma enumeração, vá ao mercado e traga isso, 2 pontos. Quando vem uma citação, Marx disse, 2 pontos. Entendeu? Então, aí, ó, os 2 pontos são usados nessas situações. E nos discursos direto, no diálogo. Tá bom? Explicação, enumeração, citação. Bem, agora, na sequência, eu tenho uma questão de Fundação Carlos Chagas, que vai ser a última. Diz assim, TRT 19ª região, pontuação corretamente, a frase pontuada corretamente é, olha, nem sempre os pretores eram juristas, pois, aqui, ó, tem uma vírgula antes, pois, vírgula, muitas vezes só tem uma vírgula e não tem a outra aqui, ó, tá? Então tá faltando uma vírgula. Foram eleitos tira essa vírgula daqui, tá errada. Essa não é. Vejamos, vírgula, agora, adjunto de verbo intercalado. Vejamos um pouco, essa vírgula não existe, tá errada. Essas duas agora estão corretas. Agora entre vírgulas correta. Daí, os romanos estabeleceram sujeito, verbo, complemento. Não existe isso. Jamais eu vou separar o verbo do complemento com pontuação. Não posso. Os romanos estabeleceram uma classificação dos contratos, que essa não tem vírgula, classificação dos contratos que ainda vigora em muitos pontos. Classificação que ainda vigora. Então, ela é uma restritiva. Eis aí, vírgula, em poucas palavras, vírgula. Então, se tem essa, tem que ter essa. Alguns aspectos da jurisprudência romana. Logo, a correta é, no que diz respeito ao direito de obrigações, vírgula, segundo a opinião tradicional dos romanos, vírgula, ele só tardiamente foi constituído, ponto. Ok.
a letra E é a resposta correta. Aí, na próxima aula, nós vamos fazer TRE Amapá. Tudo bem? Mas isso é para você ler em casa. E aí nós concluímos a nossa aula aqui. Caríssimo, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais da pontuação, das possibilidades de questão de concurso e que se houver pontuação essa, você não vai mais errar. Sim? Então, nas próximas aulas, nós vamos continuar resolvendo questões de concurso. Faltam mais a 21, a 22 e a 23. Faltam mais 4 aulas. Nós faremos resolução de questão. Surgindo alguma ideia nova, uma gramática nova, eu vou inserir também, como fiz nessa aula. Continue estudando, porque para eu acreditar em você como eu acredito, eu espero que você faça os exercícios antecipadamente. Muito, muito obrigada pela sua atenção. Um grande abraço a você. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau!